Olá! O nosso videocast hoje vai conversar com os animadores culturais. O nome do nosso projeto é Animação Cultural, a resistência na cultura gonçalense. Então, para esse bate-papo, eu estou aqui com Nelly Scovino, Emilson Nunes e Valteir Mota. Nós vamos bater esse papo e falar muito sobre a animação cultural no âmbito de nossa cidade. Nelly, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é tudo meu. Fala pra gente, Nelly, qual a importância da animação cultural? Trazer a comunidade para dentro das escolas é assim, fantástico. Desde que comecei lá em 94 para cá, eu colocava os responsáveis, ensinava várias técnicas de enrolar canudinho, fazer cestaria, fazer flores, fazer decopagem, crochê, bordado, várias coisas. Inclusive até aprendia com elas também, porque elas também têm muita coisa a ensinar. Então, essa ligação, né, da animação cultural, né, de trazer a cultura para dentro da escola e ter a escola como esse grande fomento da cultura dentro desse espaço educacional, né? Há quanto tempo você está na animação cultural? 30 anos. 30 anos. 30 ótimos anos, que eu sou apaixonada pelo que faço. E aí vem trazendo também a bagagem da comunidade para dentro do espaço educacional. Sim, sim. E os alunos, né? Os alunos estão sempre conosco, dia a dia. A gente tem uma sala boa para trabalhar, tem aula vaga. Vai lá, os alunos interessados no que a gente estiver trabalhando, eles aprendem a fazer conosco. E a interação deles conosco é muito boa. Eles são muito simpáticos, agradáveis, adoram a animação cultural. Eles adoram estar conosco, gostam muito. Isso é muito importante. Isso. Também estamos aqui com o Valteir Mota, também artista, animador cultural. Como é que foi seu encontro, Valteir, com a animação cultural? Foi muito interessante, surpreendente e muito gratificante. Eu morava aqui mesmo em São Gonçalo e construí um brisolão, um CIEP brisolão, muito próximo da minha casa. Eu tinha um horário aos fins de semana para levar a comunidade, oficinas de esporte. Então eu gostava de movimentar aos sábados a quadra de algumas dependências desse CIEP. Então eu pegava a autorização com a direção para liberar a quadra no fim de semana. Foi num desses contatos com minha diretora que ela falou: "Você não quer ser animador cultural?" Eu falei: "Eu não tenho faculdade, eu não sei." A gente traz isso, né, da nossa história. Quando fala de vamos entrar numa escola para dar aula de coisa, a gente imagina que precisa ter. Eu falei: "Não tem." Ela falou: "Você tem todo o perfil. Você é uma liderança comunitária, você tem linguagens artísticas, você domina alguma linguagem artística." Olha, eu tenho um histórico na música durante muito tempo que eu tive, e com teatro também, festivais de teatro em São Gonçalo, que eu participava, escolar, amador na época, mas eu não achava que eu tinha aquela vivência para assumir uma função tão importante. Então, você falou da linguagem artística, né? Eu lembro que, assim, quando a gente entrou na animação cultural, a gente justamente tinha essa bagagem, né? De trazer a nossa linguagem artística para dentro do espaço escolar. Exatamente. E como é que se deu isso para você, enquanto profissional de música, dentro da escola? Como é que você conseguiu inserir, por exemplo, a sua linguagem dentro daquele contexto? Foi mais fácil do que eu imaginava. Porque imediatamente eu fui aos encontros dos amigos animadores culturais. E lá eu aprendi com eles como eu ia conduzir a minha vida profissional como animador cultural, com a experiência deles. Porque tinha muita gente boa. Fiquei até assustado. Era muita gente capacitada, experiente, já com grande histórico na cultura e na animação cultural quando eu cheguei. Isso me facilitou muito. O meu caminho ficou menos tortuoso, graças a eles. Os grandes amigos estão aí até hoje. Que maravilha!
E Emilson Nunes, né? Emilson, como é que é trabalhar hoje, né, na animação cultural com uma influência tecnológica? Pois é. Com relação a isso, eu ainda me sinto engatinhando usando a tecnologia, tá? Eu mal sei usar o meu notebook, uso muito pouco mesmo, né, os recursos, mas eu procuro nas redes sociais inspiração, né, para o meu trabalho, e também tenho nas redes sociais a maneira de divulgar o que eu faço. Então, Emilson, você hoje desenvolve um trabalho muito mais ligado à questão manual, né? Com a feitura de origamis e tal. Sempre foi. Manual sempre foi. Sempre gostei de trabalhar com as mãos e principalmente com papel. Ai, que maravilha. A minha vida foi trabalhar... Me lembra muito Plim Plim, né? Porque, assim, na minha infância eu acompanhei muito o trabalho do Plim Plim. Plim Plim foi um divisor de águas na minha vida. Olha, que maravilha! Eu convivi com ele no Centro Cultural. Então, essas referências são importantes a gente colocar. E a partir daí foi que... Mas então, deixa eu te perguntar, como é que é hoje, né, para a gurizada conseguir se concentrar para fazer um trabalho tão... que exige tanta concentração? Como é que você consegue, né, trazer essa gurizada para esse universo da dobradura, do origami, né? Como é que você conquista esse alunado? Eu começo pelo princípio. Pelo princípio. O princípio é esse aqui. Ah, já é uma maneira de conquistar. Eu já estava viajando aí numa gaivota. Tá? Meu princípio é este. Ah, exatamente. Vai conquistar. Por quê? Exatamente. A partir daqui, né, a gente descobre que tem uma parte do origami que é brincar. Tá? Então eu começo com as brincadeiras, depois dobras simples por 2 ou 3 etapas, e até que chegue a curiosidade de vamos fazer uma mais difícil. Vamos dobrar mais. E aquele passarinho? Tá? Uma outra maneira da gente chegar a esse aqui é este aqui. É fantástico, né? Fantástico. Porque assim, o manual porque assim, a gente sabe que hoje é uma grande influência, né? Porque a gurizada está muito presa nessa questão tecnológica. E aí, quando a gente traz um trabalho manual, né, que exige um movimento, deve ser realmente muito fascinante para eles. Então, agora a gente vai fazer uma pergunta, né? Umas perguntas para que todos vocês possam responder, né? Qual a influência do trabalho, né, como animador cultural na vida dos seus alunos, dos professores, dos pais? Quem quer começar a responder? Eu acho maravilhoso. Eu acho que foi um projeto muito bem pensado. Hoje a gente vê o animador cultural fazendo dinâmicas em conselho de classe, dinâmicas em reunião de pais, trazendo a comunidade para dentro da escola, né, através de oficinas. E a gente tem essa possibilidade, essa flexibilidade de entrar em todos os segmentos da escola e da comunidade também. Um trabalho diferenciado,
o que ajuda um pouco estar fora da grade nesse sentido, porque a gente tem mais flexibilidade de horário, disponibilidade de pais, de alunos, e a gente pode estar junto ali, somando e trocando experiência. Né? Porque o fundamental é esse investimento prévio que eles trazem também, né? Então, é muito importante, Valdeir, falar isso, porque assim, quando foi pensado, né, lá pelo antropólogo Darcy Ribeiro, a animação cultural realmente era para fazer essa junção da educação com a cultura, e principalmente com a cultura local. Valorizar o que já existia de bagagem cultural naquela comunidade. Você acha que nos dias de hoje a gente ainda continua valorizando essa cultura local? Eu valorizo, Sim. né? Eu valorizo, mas muita gente não valoriza, né? Infelizmente. Principalmente esse nome, animação cultural, esse nome pesa muito na vida da gente. Eu acharia que ele tinha que ser um nome mais doce. Não uma coisa tipo, né? Uhum. Animação, tudo bem que a gente anima. Todas as festas que existem na escola, eu vou pro microfone, eu brinco, eu faço brincadeira. Pri, você acha que a animação cultural, ainda nos dias de hoje, resgata essa cultura da comunidade? Resgata. Sim, porque a gente aprende muito com eles, como eu falei, né? A gente aprende muito, aprende com os alunos, aprende com a comunidade. Olha, a gente chama para fazer palestra na escola. Eles têm doceiras, que teve um dia que na escola que fez um bolo para ensinar os alunos, entendeu? Como eu também ensino. É, porque assim, tem artesão, né? Tem vários. Tem artistas de várias linguagens dentro da comunidade que a gente não conhece. E o animador cultural faz essa ponte, né? Faz. Isso é muito importante. Porque a gente traz, né, pra dentro da escola, né? As coisas boas. Né? Animação cultural, Emilson. O que quer dizer a palavra animação para você? Sabe, enquanto profissional de cultura. No meu entender, né? É o resgate de coisas, né, que muitas vezes estão esquecidas dentro de uma comunidade ou não são levadas a sério. Não são consideradas. Eu acho assim fundamental o trabalho do animador cultural, né, para esse resgate mesmo das brincadeiras antigas, sabe, que não é mais, que a gente não vê mais, que a gente não vê mais. Da própria cultura popular, né? Uhum. Resgatar isso, sabe? A nossa cidade, que era uma cidade rica, por exemplo, na Folia de Reis, a gente já vê um trabalho do animador cultural tentando mostrar para esses alunos o quão importante é essa cultura dentro do nosso município, né? E aí a próxima pergunta vai justamente nessa questão. Na sua opinião, qual a relevância do trabalho do animador cultural para o município de São Gonçalo? Vocês destacariam algum trabalho em especial que vocês fizeram que teve assim uma grande relevância pro nosso município? A festa do interior. Ah, exatamente. O início que atingiu a todos, né? A animação em si, de um modo geral, foi a festa do interior. E o que consiste essa festa do interior? Para quem não teve acesso. Ou consistia, porque há muitos anos que ela não acontece. Não acontece mais. Isso. Mas fala, me conta um pouco sobre isso. A festa do interior, os animadores... Bem, não vamos deixar de falar também da itinerância nas escolas onde não tinha animadores culturais. E eu achei de extrema importância e relevância. Escola que nunca tinha ouvido falar de animadores culturais. E a gente fazia essa itinerância, rodava nas escolas. Nossa, movimentava a escola mesmo. A gente saía das escolas e deixava saudade, né? O Prov na praça também, não sei se vocês lembram, não sei se todos tiveram a oportunidade de participar, mas tivemos na praça também, levando nossas linguagens artísticas. É porque eram feitos por núcleos, né? Eram polos.
o PROV foi feito por um polo. Por um polo. Então, eu achei fundamental aquilo também para mostrar a animação cultural, para que as pessoas conhecessem, não ficasse aquela coisa engessada dentro de um CIEP. Isso é importante, né? As pessoas precisam entender qual é a função do artista dentro do meio educacional, né? Qual a sua linguagem? Olha, eu faço tanta coisinhas. É artesanato, é a minha linguagem. Eu faço as florzinhas, né? As florzinhas que ele está fazendo com o Expoeja agora, né? Eu sou responsável já há 5 anos pelo Expoeja. Faço sabonetes, sabão com óleo usado. Também já fiz com os alunos dentro da escola. Já fiz com o Expoeja, com os alunos da noite, né? Do Neja. Fizemos sabão, levei liquidificador, levei meus materiais, levei óleo usado de casa e vamos fazer, vamos embora, vamos trabalhar. Detergente, multiplicando, que as pessoas, às vezes, difícil, não tem dinheiro, às vezes vai comprar uma garrafinha de detergente. Com uma garrafinha, eu transformei 5 garrafinhas, com bicarbonato, com todo um aparato de trabalho, de papo. Olha, foi muito bom. Fiz pão já na escola, pizza com os alunos. A gente pinta e borda, né? O artesão, ele pinta e borda. Eu faço de tudo um pouquinho. E você, Valteir? Eu sei que você, além de animador cultural, também tem outra formação, né? Outras formações, porque você é professor de educação física e você também é nutricionista. Você, dentro dessas funções, você resgata alguma coisa para animação cultural? Certamente, certamente. Quando se fala da educação física, para lembrar que eu sou animador cultural em primeiro lugar. Né? Até porque isso veio depois. A educação física veio depois, nutrição veio depois, e outras graduações que eu fiz, pós-graduações também. Mas eu sou, em primeiro lugar, eu sou animador cultural, né? E quando a gente trabalha com educação física, a gente faz resgate desses jogos populares, cantigas de roda, tudo se faz na educação física. Exatamente. Né? E em relação à nutrição também. Quando se fala de nutrição, a gente está falando da comunidade, do local. A gente não pode pesquisar alguma coisa, então a gente já trabalha questão de sazonalidade, estações de ano e acontecimentos atuais, a gente joga junto também. E a própria gastronomia é cultural, né? Por exemplo, a pessoa se reunir para celebrar a vida num churrasco, tá num evento cultural, social, tá ali, exatamente, na integração. Emilson, você atualmente tem essa paixão pelo origami, né? Mas você já estava me revelando há pouco que você sempre trabalhou com a questão do papel, da textura, né? E a sua linguagem sempre foi essa? Quando me convidaram, tipo assim, eu caí basicamente de paraquedas. Tá? E eu fiz um caminho inverso. A boa parte dos animadores já entraram com uma linguagem. E a maioria já tinha uma profissionalização na linguagem que atuava. Sim. Eu não sabia fazer nada. Tá? Eu mexia com papel, eu sempre mexi com papel, desde criança. Eu fui criança assim, tá? Curiosa, de ter barro no quintal, vou fazer boizinho, tá? Vou fazer panelinha, eu ia fazendo panelinha. Eu sempre criava alguma coisa no meu quintal. E em cima disso eu conheci o papel e comecei a trabalhar. Assim, eu era muito curioso, tá? Eu vi alguém fazer uma colagem, falei, vou tentar fazer isso. Eu arrumava a revista, recortava e saía montando o cenário. Que maravilha. Tá? Presépios, uma coisa que eu sempre gostei, presépios. Então, a cada ano, eu montava um presépio dentro dos meus recursos, de não ter dinheiro para comprar as figuras de gesso. Então, a mamãe costureira, eu montei um presépio com restos de retalhos que sobrava lá das costuras da mamãe.
Que tá? riqueza, né? No ano seguinte era do barro do quintal, eu fazia as figurinhas e, quer dizer, eu tinha essa iniciativa. E foi essa iniciativa que me levou. Eu cheguei sem ter o que fazer. Então, o que você sabe fazer? Eu sou artista plástico. Então, essa riqueza. É esse resgate, eu sou artista plástico. E aí, quando eu cheguei na escola, vão fazer recorte. Eu saía com aquele monte de revista debaixo do braço e as crianças recortar, pegavam uma folha de papel sulfite. Agora você escolhe o que vocês recortaram aí fazendo uma montagem, tá? Mas isso incomodava, de repente, o professor, porque a gente trabalhava em sala de aula. Os 40 minutos tomando, né, ocupando o horário do professor enquanto ele estava em treinamento numa outra atividade. Porque o animador cultural era uma extra classe, né? Sim, então, quer dizer, como a gente foi pensado para um projeto, né, de escola integral, que era o CIEP, né? Essa parte da cultura para a criança desenvolver as oficinas era desenvolvida pelos animadores culturais. Hoje o programa, infelizmente, já não consiste mais no fundamento que ele foi pensado. Então, eu também estive animador cultural durante um tempo, né? Quando fui convidado a participar da animação cultural, eu já vinha com uma linguagem de formação que era as artes cênicas e o teatro. Porém, quando chego no colégio, quando chego na escola, eu vejo que não dava para trabalhar só com teatro. A realidade era outra. Então a gente tem que ser multicultural, sabe? A gente tem que trabalhar com recorte, a gente tem que trabalhar com recreação, a gente tem que trabalhar com o artesanato, né? E com o teatro, com a música. Essa é a função do animador cultural. Gente, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. É uma resistência dentro desse município, principalmente. Histórias. Eu gostaria de saber de histórias engraçadas, histórias que envolvam animação cultural, sabe? Então, assim, esse é o momento da gente falar um pouco sobre essas histórias, do que você vivenciou na animação cultural. Olha, teve uma vez que a escola recebeu Carequinha. A escola recebeu Carequinha e nós dois, animador, eu e o professor Valteir. Dá o nome do santo. Estávamos ajudando, estávamos naquela salinha onde nós estamos locados hoje, naquela salinha que era o dentista. E a gente ali dentro dando suporte para o que eles precisavam e eles se vestiam ali dentro. E a gente ficava, Valteir ficou na porta, vigiando para a criança não entrar, porque estava tudo deles ali. Aí, na hora que entrava a criança, as crianças chegavam perto, Valteir, não pode entrar aqui, não pode entrar aqui. O anãozinho veio correndo, Valteir pegou ele por aqui, levantou, não pode, mas era um anãozinho, fazia parte do show. Fazia parte do show, criança. Não era criança, não era aluno. Não pode entrar aqui, pegou. Não pode, meu filho, entra aqui. Ele tinha que entrar e dar um chute no carequinho e sair correndo. Eu olhei, ele olhou pra minha cara assim e falei, ai meu Deus, não é aluno. Era. Você interagindo no show do carequinho. Todo mundo riu. Todo mundo riu. Maravilha. Foi ótimo esse dia, porque a gente riu muito. Eu fiquei segurando ele assim como pra ele não passar, né? Foi. Falei, garoto, presta atenção. Quando eu falei, garoto, presta atenção. Nossa. E ele no improviso, né? E o grande artista lá, o Carequinha, no improviso, esperando alguém dar um chute nele. E eu segurando. E eu segurando o anãozinho. Eu tenho uma história no mesmo lugar. É mesmo, Eu tenho uma história no mesmo lugar, né? Sem citar o nome. Então, foi o seguinte. Durante o primeiro momento, né? Os primeiros meses, a gente fica sem pagamento. Sim. Né? Então, o que acontecia? A mamãe pegava R$2 emprestado, eu não tinha recurso, então a mamãe pegava R$2 emprestado na vizinhança,
eu ia de ônibus para a escola e voltava a pé. E aí, né, eu conversava com as crianças, numa boa, a gente sentando, trocando ideia, o pessoal falou assim, ó, gente, eu tô sem dinheiro ainda, a gente não recebeu, tá esperando. Mas tio, por que o senhor tá tão barbado e tão cabeludo? É porque eu não tenho dinheiro para cortar cabelo nem fazer a barba. O dia que eu receber, eu prometo para vocês, o dia que eu receber o meu salário todo, vocês vão me ver aqui careca e sem barba. E assim aconteceu. Que maravilha! No dia que eu recebi o dinheiro, eu falei, Ih, gente, eu tenho que cumprir minha promessa. Eu fui lá, cumpri a promessa, passei no barbeiro, raspa tudo. Capina, ele capilou. Gente, quando eu cheguei no dia seguinte na escola, tava aquela formação no pátio, né? E eu, naturalmente, levantei, subi, tô seguindo para pegar a escada, para subir a rampa e ir para minha sala. A direção fez assim, ó. Quem é esse homem? E as crianças, todo aquele pátio, saíram da fila em cima de mim. Ai, eles têm essa coisa Meu da Deus. cabelo. É, pegar o cabelo da tapinha assim. E eu querendo fugir, não podia. Muito engraçado. Muito bom. Então, gente, esse momento, né, de risada, de brincadeira, de contribuição que os animadores têm para a história da resistência cultural dentro do nosso município. Eu gostaria também aqui de lembrar todos aqueles artistas, animadores culturais que já foram para o plano de cima, né? E agradecer a esses artistas do quanto eles contribuíram para a cultura, para o crescimento da cultura do nosso município. Agradecer a vocês por ainda resistirem e existirem, porque é de suma importância a animação cultural dentro do contexto educacional. Então fica aqui o nosso agradecimento. Eu, que também fiz durante muito tempo parte da animação cultural e que foi a minha grande faculdade, né? Hoje, se eu sou um professor de artes, eu agradeço muito a animação cultural. Não posso deixar aqui de citar o nome, que foi uma pessoa que me deu essa oportunidade, e acredito que vocês também, ao grande professor João Luiz de Souza, muito obrigado, né? E todos os animadores culturais. Eu gostaria muito de fazer uma mesa imensa com todos os animadores culturais do meu município. Mas fica aqui essa representação maravilhosa, o meu agradecimento e que a gente continue aí na luta, porque arte, ela é realmente transformadora. Muito obrigado aos animadores culturais, muito obrigado a Darcy Ribeiro, que projetou tudo isso pra gente continuar aí, né, elaborando junto à educação, sabe? Parabéns. Agora vamos comer, né? Eu tô me sentindo Ana Maria Braga.